Olá pessoal, tudo bem? Esse vídeo que eu estou fazendo vai ser o primeiro vídeo de uma série de vídeos analisando o livro Como Ler Livros, de Mortimer Adler e Charles Van Doren. Eu vou fazer esses vídeos capítulo por capítulo, como uma forma de estudo mesmo, de resumo para mim, mas como eu estou gravando, também vou deixar disponível na internet, caso possa ajudar alguém. Bom, o autor começa o livro, né, explanando para quem o livro é escrito, né? Quem é o público-alvo deste livro. O livro Como Ler Livros, ele tem como público-alvo os leitores que querem crescer intelectualmente. As pessoas que têm como fonte primária de conhecimento a leitura. Ele até comenta, né, que atualmente, né, o livro foi escrito na década de 70, os livros foram sendo trocados por mídias, né? E acabou que houve um aumento no volume de informações, mas teve uma diminuição no entendimento. Por exemplo, são criadas várias reportagens, né? Vamos supor, você pesquisa artigos de opinião. Você pensa que lendo aquilo ali você vai formar sua opinião e se tornar uma pessoa mais inteligente, vai adquirir conhecimento. Só que a verdade é que estes meios de comunicação, né, da internet, das mídias, da grande mídia, o que ele faz? Ele pega as informações e escreve ela de uma forma para te convencer e introjetar uma opinião pronta em você. Eles não querem que você realmente debata sobre o assunto, eles querem colocar uma opinião pronta em você. Todas as informações, os dados das reportagens são todos feitos para que você tenha uma opinião pronta. Ele quer introduzir uma opinião pronta. Ele pega esses dados todos direcionados para essa opinião. Ele pega especialistas que têm essa mesma linha de opinião. Às vezes dizem que há uma certa, dois antagônicos, né? Botam, este especialista tem a opinião tal e este outro tem a opinião tal. Mas nunca sai daquela linha que é a opinião principal que o artigo quer que você tenha. A mídia, sem dúvida, é importante, tem as informações que são importantes. O que o autor quer dizer é que os livros que estão sendo abandonados têm um universo que também é imenso de informação, não só de informação, mas de conhecimento mesmo, que é uma coisa que a gente vai distinguir mais para frente, a diferença entre o conhecimento, a informação e o esclarecimento aqui no livro. Dentro de cada capítulo, né, tem como se fosse uns tópicos a serem discutidos, e o primeiro é a leitura ativa. Ele diz que a leitura é ativa. Tanto a leitura quanto a escuta são ativas, e quanto mais exigir de si mesmo em atividade, melhor será o seu desempenho. Então, quanto mais você exige de si mesmo na leitura, mais você aprende. Ele dá o exemplo do jogo de beisebol, do apanhador de bola, né? Ele põe a bola como objeto passivo, né, que é a informação, o conhecimento. O catcher, que é o apanhador, seria o leitor, e o arremessador seria o pitcher, né? O pitcher seria o autor do livro. E existem técnicas para cada uma dessas funções, né, do beisebol, né, pro arremessador e pro receptor da bola. Da mesma forma, a leitura. Existe técnica para você ler bem e técnica para você escrever bem, porque as duas coisas são ativas. Quando você lê, é como se você estivesse apanhando a informação, apanhando o conhecimento. E existem pessoas que são mais e pessoas que são menos competentes nessas atividades. A única coisa que falha nessa analogia é que a bola não pode ser dividida em partes, né? No sentido de que você pode dividir o conhecimento em partes. Aí o segundo tópico é os objetivos da leitura: ler para se informar e ler para entender. Aqui está o que eu estava falando, né, que é a diferença entre informação e entendimento. Quando você lê para se informar, você lê um livro completamente inteligível para você. Então, ou seja, você vai lendo ali o livro e não tem nenhuma dificuldade na leitura. Você e o leitor se entendem muito bem. Você termina o livro do mesmo modo que como começou.
só que com mais informações, você aprende mais informações. Sei lá, um livro de curiosidades que tem o mesmo livro de leitura, nível de leitura que você, né? Você vai ler ali, vai entender tudo bem, vai aprender informações novas. Mas ler para entender, que é o objetivo principal do livro, como ler livros, é diferente. Você lê um livro e não entende completamente. A partir disso, né, a partir de você não ter entendido o livro, você vai ter 3 opções. Primeiro, você ignora o que não entende. Segundo, você busca o auxílio ou de uma pessoa ou de outro livro. Ou terceira opção, você pode, por meio do próprio esforço e raciocínio, nivelar o seu entendimento com o entendimento do autor, né? Você buscar crescer intelectualmente. É isso o objetivo principal do livro, né? Como ler livros, o guia clássico para a leitura inteligente. 2 são as condições para a leitura de entendimento: desigualdade de entendimento e capacidade de nivelar o entendimento, se aproximar, né? Porque uma nivelação total talvez seja impossível. Então você tem que aprender a aprender com os superiores. Aí o terceiro tópico do livro, que ainda nesse capítulo 1, né, que é leitura, arte e atividade, que está dentro da primeira parte do livro, né, as dimensões da leitura. Eu não lembro se eu citei no começo, mas é isso, né? Aí esse terceiro tópico é: leitura é aprendizado. A diferença entre ensino e descoberta. Existem 2 tipos de aprendizado. Se informar, aprender uma informação e guardá-la na memória. Se esclarecer, saber a informação do que se trata, o porquê, as diferenças, igualdades, séries de contextos, enfim. Então, quando você se informa, como eu disse, você aprende informações. Você aprende uma curiosidade, uma coisa nova. Mas se esclarecer, ele é muito mais do que só aprender informação. Você vai ampliar a sua visão sobre algo. É claro que a informação pode fazer isso, né? Um conjunto de informações pode acabar levando você a ampliar a sua visão sobre algo. Mas aqui, a leitura de esclarecimento é mais focada nisso, né? Nessa expansão. Você realmente ter um crescimento intelectual, né? Igual eu falei ali, aumentar a sua visão, assim. Aí aqui ele comenta existem 2 tipos de ignorância sobre a leitura, né? A abecedariana, que é o analfabeto, de acordo com Montaigne, e a doutoral, que pode ser chamada também de sofomania, ou livrescos estúpidos ou literatos ignorantes, segundo Alexander Pope. Aquele que lê muito, porém de forma incorreta, sem uma visão esclarecida. Aqui pode ser um exemplo do que é só se informar. Você lê muito, tem muitas informações, mas você não tem sabedoria, você não tem aquela... você é culto, você tem muita cultura, mas você não ampliou sua visão de mundo. Você tem uma visão de mundo da mesma forma quando você tinha anos atrás. A única diferença é que você tem cultura, você sabe coisas. Mas para que essas coisas? Para nada. Com a sabedoria é diferente. Existem também 2 formas... Primeiro diz que existem 2 tipos de aprendizado, né? Que é se informar e esclarecer. E também existem 2 formas de aprendizado, que é o ensino e a descoberta. Vejam bem, é diferente do que eu falei lá em cima, né? Que é 2 tipos, que é informar e esclarecimento, de se informar e se esclarecer. Essas 2 formas de aprendizado são o ensino, que é, de certa forma, uma descoberta com auxílio, que é o que a gente vai ver mais para frente, que consiste em aprender informação ou esclarecimento com auxílio de alguém oralmente ou por escrito, operar pensamento sobre o discurso. O aluno tem que ativamente querer. Não adianta você ser ensinado se você simplesmente ignora o professor. Você não quer aprender o que ele está falando, você não vai aprender. Na escola, você tem que querer aprender. Não adianta você só estar ali e o professor te falar ser um ótimo professor, o melhor professor do mundo, você não vai aprender se você não querer também. Por isso que é, de uma certa forma, uma descoberta com auxílio. E agora embaixo a gente vai ver o que é descoberta. Descoberta é aprender a partir de uma análise própria do mundo ou da natureza. Ou seja, é uma análise própria, né? Ali no ensino, você vai fazer uma análise sobre o discurso do professor, seja por escrito, seja por oral. Aí você vai aprender uma informação ou você vai se esclarecer.
Ambas as formas necessitam do pensamento, em níveis diferentes. Muitos pensam o contrário, pois pensam que escuta e leitura são passivas. Mas não são, né? Como a gente acabou de ver aqui, né? Você ouvindo o professor, você tem que estar pensando no que ele está falando. Ler engloba as mesmas habilidades da descoberta sem auxílio. Observação apurada, reminiscência rápida, imaginação fértil, intelecto treinado para análise e reflexões. Então, ler é como se você tivesse a descoberta sem auxílio, né? Você está lendo, né? Mas é uma descoberta com auxílio porque o autor do livro é o seu professor. Aí aqui embaixo tem professores presentes e ausentes. Ouvir. O professor responde as perguntas e você raciocina sobre as respostas, né? Como eu disse, né, é um professor presente porque está ouvindo, né? Ele considera que ouvir seria um professor presente. Mas ele não considerava, na época, eu acho, os vídeos, né? Que, de certa forma, não é um professor presente. Você talvez não tenha acesso a ele para fazer perguntas que ele possa responder. Então, você mesmo tem que buscar as respostas às suas perguntas, né? Ler, você faz as perguntas e tem que respondê-las sozinho, lendo o livro. Da mesma forma que eu falei, como se fosse um vídeo, né? Bom, esses é o primeiro capítulo do livro Como Ler Livros, e o vídeo termina aqui.